Olá, Lana, tudo bem? Oi, Deixa eu tudo dar uma bem? ajustadinha aqui no celular para Tudo ficar. bem. Opa. Vocês estão me vendo assim, né? Oi. Tô vendo bem, tô ouvindo bem, gente. Confirma também se vocês estão ouvindo bem aí, todo mundo. Eu tinha pedido aqui também pra galera que tá na live, se vocês puderem comentar se vocês estão no Brasil, estão na Austrália, em que cidade da Austrália vocês estão. Vão comentando aí pra gente saber que isso é Pois é, super legal onde é que vocês estão também. na caminhada, né? E gostaria exato. Já coloca aí se você já está no caminho para o Graduate, se você ainda está no Student Visa. Vai comentando para a gente saber quem está nos assistindo, assim a gente consegue até ajudar melhor, né, aqui nessa live. E, bom, conta pra gente um pouquinho também sobre você, sobre a Seven, que às vezes tem gente que não Claro. Bom, conhece então deixa eu me ainda. apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Alexandra. Eu sou agente de imigração aqui na Seven Migration. A gente atende toda a Austrália e também o mundo inteiro através de consultas online. A gente tem 3 escritórios aqui na Austrália, um em Perth, um em Adelaide e um em Sydney. E a gente está aqui para ajudar todo mundo que está nesse caminho aí, que quer emigrar para a Austrália. Maravilha. Olha que legal, tem pessoal, tem bastante gente no Brasil, tem gente que já está fazendo master. Uma galera chegando na Gold aqui final de setembro. Nicolas, vai ser muito bem-vindo. Ai, que coisa boa. Master em Adelaide, olha que legal. Então a gente vai falar bastante sobre tudo isso, Tá, né? pode me Ale, chamar vou de te Alê. chamar Todo de mundo me Ale, chama de tá? Alê. Pode me chamar de Alê. Ah, então tá bom, que fica mais assim, mais informal, né? Bom, então tá. Eu acho que a gente já pode começar, porque eu tenho Tá? bastante pergunta para te fazer. E aí o pessoal também já está colocando aqui na caixinha das perguntas, tá? Outras dúvidas que eles têm também. Então, gente, só mais uma vez, se você tem algum amigo, alguém que está nesse caminho, compartilha essa live, manda aí para os seus amigos também. E vai mandando as perguntas aí pra gente, tá? Ale, Tá. vamos começar pelo básico. O que é Bom, Temporary o Graduate Temporary Visa? Graduate Visa é um visto temporário, como o nome diz, para depois que você fez um curso aqui na Austrália. Mas atualmente não dá para ser qualquer curso, tá? O Graduate Visa você vai ter direito se você estudou 2 anos na Austrália. E além de ter estudado 2 anos na Austrália, ou foi ensino superior, então você vai ter direito independente do qual foi o curso, ou você vai ter feito uma qualificação técnica que está na lista de médio a longo prazo da Austrália. Caso não esteja na lista de médio a longo prazo e foi uma qualificação técnica, a gente não consegue aplicar para um Graduate Visa. Perfeito. E qual que é a diferença entre o Post-Study Stream e o Graduate Work São dois Stream? Porque diferentes, tem são dois dois streams diferentes, e né? basicamente é o que você estudou. Então, o post-study stream vai ser para quem estudou algum curso de nível superior, então um bacharelado, um mestrado, um PhD. Agora, para quem fez o graduate work stream, é quem se qualificou então numa qualificação técnica e aí vai ter um visto de trabalho para essa qualificação técnica, mas a diferença básica também é a questão do tempo, né? Depois você vai ter tempos diferentes dependendo de qual stream você está entrando também. Tá, legal. Bom, a próxima pergunta era, né? O que é o Second Tá, esse Post-Study Work second Stream? post-study, então você tem que estar no post-study, então você tem que ter estudado um curso de nível superior. E a diferença é o seguinte, porque você não tem direito a 2 Graduates Visa hoje. Então você tem essa extensão só para o post-study, e essa extensão só está disponível para quem estudou numa área regional ou num centro regional. Então, é isso que vai determinar se, por exemplo, se você estudou em Gold Coast ou aqui em Adelaide, você continuar morando aqui após a formação, você vai ter direito à extensão desse visto por pelo menos mais um ano, tá? Então, às vezes pode ajudar, normalmente não é necessário, mas é sempre bom ter essa opção. Sim, com certeza. A Fernanda perguntou aqui, né? Qual o nome do curso de curso superior? É o Post Study Stream. Gente, eu já vou até aproveitar, assim, só para fazer um adendo. Se você tá vendo a live agora e você vai conseguir assistir a live até o final, enfim, pega um caderno, uma caneta, anota as coisas para você ir pegando bem as informações, porque a gente vai tirar bastante dúvida aqui, que vai ser bem válido para
Então, se você tiver um papel e uma caneta, anota que eu acho que vai ser super válido, tá? A Liciane está perguntando também, eu preciso estudar o curso Sim, inteiro tem na que ser área o curso regional? inteiro na área regional. Não adianta você fazer uma parte numa área que não é regional, depois mudar para regional e querer esse benefício. Tá, perfeito. E ainda sobre essa diferença, né, do post-study stream para o graduate work, então só exemplificando então para todo mundo, né? O post-study stream é se você fez um bacharel, um master, ou o graduate diploma Não, porque também aí você não vai serviria para preencher as esse ou 92 não? semanas, Não, né? Os 2 anos de estudo. perfeito. Então tá. Então, gente, é isso. E o graduate work é basicamente para curso VET, né, que tem ali na medium Exato. long term Por list. enquanto. Por Nós estamos enquanto é assim, torcendo que mude, correto? mas por enquanto é assim. Por enquanto é assim, perfeito. Aqui tem uma pessoa, a Vânia, perguntando se Sydney é Não, Sydney não considerado é considerado regional. regional. Vai ter algumas áreas regionais dentro de New South Wales, mas Sydney não é uma delas. Tá. Então tá. E quanto tempo dura o Bom, Graduate se Visa? for no Graduate Work, 2 anos, tá? Isso mudou ano passado, antes era 18 meses, agora são 24 meses. Agora, se for no Post-Study, pode ser de 3 a 5 anos. Vai depender aí o que você estudou e vai depender também se você vai ter direito à extensão ou não. Perfeito. A Gil perguntou Brisbane também Desculpa, também cortou não, um pouco. né? O que que ela perguntou? A, a Gil Moreira perguntou se Brisbane também Também não não é é. regional. E Não. aí não é também, né? Então tá. Bom, tem uma pessoa perguntando aqui também, o N2, onde eu encontro a Tem lista um das link que eu áreas posso deixar regionais? disponível, se vocês quiserem depois colocar, porque daí vai ter todas as áreas regionais, o que é área regional, o que é centro, e aí fica mais fácil para o pessoal consultar também. Ah, perfeito. Então, Ale, depois no final, você pode mandar pra gente e aí a gente consegue compartilhar também com quem precisar, tá bom, gente? Então, depois no final podem mandar mensagem aqui pra gente no direct, que a gente manda essa listagem pra vocês. Então tá. Bom, a outra pergunta aqui, na verdade, você já respondeu, né? Se eu posso aplicar 2 vezes Só se for para o extensão. Graduate Visa. Só se for extensão. Não, né? Isso. Post-study, né? Tá. Uma dúvida agora que me veio, tá, também. Esse do post-study, eu sei que são para cursos diferentes, mas com relação ao que você vai fazer durante, é a mesma coisa? É trabalhar também, completar horas de trabalho ou é Na diferente o que verdade, você precisa se a gente fazer? parar para pensar, isso é uma dúvida bem comum mesmo. Eu preciso trabalhar na minha área, como é que funciona, né? Por exemplo, vamos dizer que você fez um VET do Graduate, sei lá, e que você fez para chefe. O chefe, ele vai precisar fazer o Skill Assessment e durante o Graduate Visa que ele vai usar esse tempo. Só que vamos dizer que a pessoa não quer ser chefe. Na verdade, ela já tem uma outra profissão e aí ela vai querer, sei lá, engenheiro e aí vai querer trabalhar na área por 24 meses. Não tem problema nenhum, tá? Isso vai depender realmente da estratégia de cada pessoa, não é vinculado. Então, você pode trabalhar no que você quiser durante o Graduate Visa, independente de qual stream. Perfeito. Bom, a Mariana Farias está perguntando se todos os cursos VET estão Só se forem inclusos. os que vão te qualificar para uma ocupação que está na medium long term list. Então, não vão ser todos os VETs que estão inclusos, vai depender muito da ocupação que você está estudando. Exato. Isso é uma coisa até que aqui na agência, né, eu recebo muito essa pergunta. Mas eu estudei 92 semanas, eu fiz, sei lá, business, né? Mas não é bem assim. Então tem que estar na medium long term list, né? Você precisa conseguir a qualificação Exato. específica, né? A posição específica ali da lista. E aí, assim que você vai conseguir, né? Não é qualquer curso que tem 92 Pelo semanas, pelo menos por menos por enquanto. Vamos ver enquanto, o que né? o futuro Voltando no por nos enquanto. reserva, mas por Esperamos. enquanto a gente só pode falar do hoje. Exato. A Carol Frisso está perguntando, né, como ver qual curso leva ao 485. E aí é basicamente isso, olhando pela Medium Long Term List. Mas o ideal, Carol, é você falar com o pessoal da Seven mesmo para tirar dúvida específica, se aquele curso vai dar direito pelas semanas, se de repente, né, tem Bem alguma coisa tricky, às mais vezes, até específica ali assim. que você. O que acontece? Você olha que está na medium long term list, accountant. E aí você faz um VET de accountant. O VET não vai te dar direito, tá? Você tem que ter a qualificação necessária para ser um contador aqui na Austrália, que é um bacharel no mínimo. Então, isso tudo a gente tem que analisar sempre, tá?
Exato, isso eu sempre comento com os estudantes, porque tem muita profissão na lista, gente. É até legal vocês entenderem isso, né? Eu nem gosto de mandar a lista para os estudantes, porque às vezes eles falam assim, ai, me manda a lista. Gente, não dá, porque você vai ler a lista e aí a lista é muito vaga, porque cada profissão vai ter um órgão específico ali que vai regulamentar aquela profissão e é só um agente de imigração mesmo qualificado que vai conseguir te dizer, olha, este curso, por exemplo, accountant, não serve você fazer um curso vocacional, você tem que fazer um bacharelado, um mestrado, né? Então é importante vocês entenderem isso. Não adianta só ir lá olhar a lista. Que daí a lista às vezes dá muita esperança pra gente, né? E às vezes a gente chega lá, vai falar com a agente de imigração e entende que não é bem assim. Então é bem importante isso, tá? O Luiz Henrique perguntou: eu li uma notícia que a Seven publicou referente ao Graduate Visa, que as pessoas que estão de 2000 a 2001 com um ano de trabalho na área já conseguem iniciar. Acho que a gente não publicou absolutamente nada com relação a isso, até porque não tem nenhuma notícia nesse sentido. Ou talvez esteja confundindo vistos, a notícia, talvez seja a notícia do 482, que não tem nada a ver com 485, tá, gente? Isso, são duas coisas diferentes. Luiz, qualquer coisa, depois manda mensagem pra gente, a gente tenta descobrir o que é isso aí, tá bom? E a Aninha Fraga também perguntou: apliquei o visto de estudante para terminar meu curso de Child Care. Estou no Bridging Visa e meus planos é aplicar para o 484 Graduate Work. 485, né? Então, vamos seguindo aqui por enquanto. Tá, com relação ao processo, tá, de aplicação. Quais são as etapas do processo de aplicação? O Visa, ele é relativamente simples, não tem muitas etapas, mas você tem que ter alguns requisitos preenchidos para tanto, né? Por exemplo, se você estiver no Graduate Work, você tem que ter necessariamente um Skill Assessment da ocupação. Então, você tem que ter entrado, pelo menos, com o pedido de Skill Assessment, para você poder aplicar o visto. E, além disso, você tem que ter um Competent English, como é que é? Um health cover, como é que é health cover? Seguro de saúde? Nossa, dá umas... seguro de saúde, então, que não é o de estudante, é o Overseas Visitor Health Cover. E você também tem que ter você tem que fornecer os antecedentes criminais aqui da Austrália para mostrar que você não cometeu nenhum crime durante o tempo que você está aqui. Beleza. Então, gente, anota aí, tá? O que você precisa é ter o Competent English, que daí vai poder ser IELTS, PT, enfim, as de proficiência que a gente tem aqui na Austrália. Precisa ter completado o seu certificado, né? Dependendo de qual, por exemplo, se for no curso vocacional, aí se você está fazendo um cookery, se você está fazendo um curso de trade, você tem que ter completado as horas do seu logbook, né? Para conseguir aplicar para o seu Skill Assessment. Uma dúvida que eu recebo bastante aqui, né? Que a galera pergunta assim: eu posso aplicar mesmo se o meu Skill Assessment ainda não foi aprovado? Você pode aplicar, mas você tem que ter aplicado necessariamente para o Skill Assessment antes de aplicar para o visto. Senão, seu visto não vai preencher os requisitos da legislação. Exato. Você vai ter que ter pelo menos o reference number ali da sua aplicação para que você use, né? E quanto custa a aplicação? Hoje, a aplicação custa para o aplicante principal 1.680, para o aplicante secundário 840 e para o aplicante com menos de 18 anos 425. A única coisa que eu tenho que fazer um adendo aqui é que todo ano fiscal pode ter reajuste. Então, isso está valendo hoje, né? Março de 2022. Daqui a algum período, né? Depois de julho, pode ser que eles façam algum reajuste nesses valores. Perfeito. Tá. E quanto tempo normalmente leva para ter a aprovação do visto? O processamento dos vistos aqui na Austrália, ele muda, às vezes até mensalmente, tá? O departamento ele vai atualizando a lista de quanto tempo leva. Mas hoje, mais ou menos entre 9 e 12 meses para ser aprovado. Tá. Bom, aqui tem uma outra pergunta, né? Como eu vejo quais os cursos que estão na lista de cursos e profissões que permitem aplicar para o Graduate Visa? Falou sobre a gente, isso. na verdade, acho que já respondeu, né?
Eu tô vendo que tem bastante gente chegando ainda, então eu vou dar só uma exemplificada aqui, vou só falar de novo bem rápido para quem chegou agora, tá? Então, se você chegou agora e quer entender quais são os cursos que você pode aplicar para o seu Graduate Visa, o ideal, na verdade, é você entrar em contato direto com o pessoal da Seven, porque daí eles vão te falar quais cursos que estão lá na lista que você vai ter que, por exemplo, fazer um curso vocacional, outros talvez você tenha que fazer um bacharelado. E uma outra coisa que eu acho muito importante salientar é que, assim, tem muita coisa, muita profissão, às vezes, que tá na lista, só que não existe curso, gente. Isso é, assim, muito importante, porque eu direto recebo gente falando, sei lá, eu vi uma vez, há um tempo atrás, faz tempo. Mas teve uma estudante que viu alguma coisa com relação a cuidador de cavalos. É o horse trainer, E ele ela tá na lista, mas nossa, e eu você quero tem que fazer, acho que uma parte em Melbourne, outra parte tem Sydney, é bem complicado. Exato. E tem curso, assim, eu lembro que na época eu fiquei que nem uma doida procurando curso na Austrália inteira para ver e não tinha nenhum curso para International Student, né, que é o nosso caso. Então isso é importante, por isso que eu volto a repetir. Fale com um agente de imigração, porque só olhar a lista vai te dar um monte de esperança e você precisa realmente entender a viabilidade de fato aplicar para aquela profissão. Não dá para você só ver lá na lista e falar, é esse curso aqui que eu quero fazer. Você tem que ver se existe o curso, ver qual é o tipo de curso que você vai fazer, se é um vocacional ou um higher education, tá? Uma outra pergunta aqui. Eu tenho uma pós-graduação na parte de energia renovável. Eu tive que aplicar para um VET em Leadership and Management, que eu vou terminar agora em junho. Ou seja, 2 anos de curso. 485 Depende muito viável? de outras situações. Nós teremos que ver esse caso mais especificamente em função do background, mas difícil. Exato. Rafael, o ideal é você entrar em contato com eles com o seu currículo, porque daí eles conseguem ver se existe alguma coisa já que você já fez, de repente no Brasil, enfim, que possa te levar, né, a alguma possibilidade de PR aqui ou não. Ou se Vendo você aqui tem que que a fazer algum outro Catarine está curso, fazendo tá? uma pergunta, Bom, para aplicar para o Skill Assessment, eu preciso apenas da minha experiência do placement ou preciso de outra work experience? Vai depender. Tem alguns casos que o placement não fornece lá as horas específicas. Por exemplo, o chefe, as profissões em gerais do TRA vai precisar pelo menos 360 horas de placement. Às vezes isso não é fornecido por algum motivo. Aí você pode complementar com um trabalho de fora, ou se você não conseguiu cumprir as horas por qualquer motivo, não sei, não era exigido no seu curso, você pode também fazer essas horas através do teu trabalho normal, tá? 360 horas na ocupação. perfeito. Uma outra pergunta aqui. Quanto tempo depois do final do meu curso eu posso O aplicar para o ideal é Graduate o Visa? quanto antes, né? Então, assim, obviamente antes do visto vencer, mas uma coisa que, assim, né, a gente tem notado é que às vezes, sei lá, por qualquer motivo a pessoa não conseguiu um competent English e aí vai ter que renovar um visto de estudante, alguma coisa assim. Você tem até 6 meses do final daquele curso para aplicar para o Graduate Visa. Porque se você fizer um outro curso que não tem absolutamente nada a ver com a ocupação, a imigração não vai aceitar. Tá. Uma dúvida agora, tá, Ale? Por exemplo, vamos supor que eu tenho casos assim, tá? O estudante fez o curso de cookery, tá? Então fez lá o certificado 4, fez o diploma, não conseguiu o Competent English, ou de repente não conseguiu completar o logbook, tá? E aí ele vai lá e Esse não um tem problema, Advanced porque Diploma esse de é related, Hospitality. né? A única questão é, por exemplo, Tá, na verdade, assim, qualquer curso, vamos dizer, eu fiz cookery, né? Eu fiz então o certificado 4 e fiz o diploma de Hospitality and Management. E aí eu coloquei um Project Manager depois. Esse curso não tem absolutamente nada a ver com a ocupação. Então aí a imigração não vai aceitar. Agora, se for um Advanced Diploma de Hospitality Management, não tem problema. perfeito. Isso é ótimo, é muito legal saber, porque bastante gente passa por isso. Até na área de trade, né? Também tem muita gente, às vezes, vai fazer, por exemplo, certificado 3 de carpintaria, e aí não consegue o Competent English, às vezes eles vão aplicar, por exemplo, para building, né? Building and construction, para virar um builder. Aí Como não tem ainda problema. está relacionado, então você não vai ter essa questão dos 6 meses, né? Você pode, Exato. então, Daí do aplicar no outro final curso, e aí você do de volta a builder. se ter 6 meses depois do final do curso. Perfeito. Tá.
Bom, tem, a gente já falou. Se existe alguma exigência de nível de inglês, a gente já tem essa resposta. Existe algum limite de idade Existe. para Você aplicar tem que para o ter Graduate menos de Visa? 50 anos para poder aplicar para o Graduate Visa. Tá? Então, até 49 anos e 11 meses, tudo certo. Perfeito. Tá, meu Graduate Visa está terminando. Qual é o próximo passo em relação ao Isso é uma PR? coisa bem individual, né? Porque o caminho para o PR não vai ser igual nem para mim, nem para você, nem para um terceiro. Então, assim, realmente teria que fazer uma consulta, ver o que você está fazendo aqui, o que você está trabalhando, onde é que você está, e ver onde você se encaixa para um caminho para residência permanente. Exato. Porque, gente, é importante entender também, né? Existem diversos vistos diferentes para você aplicar para uma residência aqui na Austrália. Então, não é só um caminho. E cada profissão, como a gente já falou antes, cada profissão vai ter um órgão diferente que vai regulamentar aquela profissão. Então, tem os passos, né, do seu Skill Assessment que você precisa ter completado para então você ver ali qual visto vai ser melhor para você, se de repente você vai precisar mudar de estado, porque num outro estado tem mais possibilidades para você ou não. E aí, por isso que é muito importante ter esse contato com o agente de imigração que vai te ajudar nesse caminho, tá? Para bolar uma estratégia que seja mais viável para o seu caso. E é sempre muito específico, não tem Não como a tem, gente infelizmente, não é receita generalizar, de bolo. né? Então, eu tô vendo Seria. seria maravilhoso se fosse, né? Eu tô vendo que tem pessoas até perguntando aqui, eu fiz não sei o quê, e aí eu tô fazendo project management, eu posso aplicar? E aí eu volto a dizer, né? Não tem como a gente responder essas perguntas, porque vai depender muito do que você estudou no Brasil, se você tem a experiência de trabalho mínima que é necessária para aplicar para um visto. Então, nesses casos mais específicos, a gente precisa mesmo marcar uma consulta, não é algo que a gente consiga falar assim, né? Que a Lê, ela não, por mais que ela tenha todo o conhecimento, ela não vai conseguir sem olhar a Exato. sua É uma coisa experiência, né? A bem sua work individualizada mesmo, não experience. tem como fazer diferente. A Bruna tá perguntando: eu preciso estar na Austrália para aplicar ou eu posso estar de férias no Olha, antes Brasil e da aplicar? pandemia, você só podia aplicar se estivesse na Austrália. Com a pandemia, eles abriram uma concessão que ainda não foi finalizada. Então, no momento, você ainda pode aplicar do Brasil. Mas não sabemos quando é que vai terminar essa concessão, até porque o período de fechamento das fronteiras já fechou, né? Então, em breve deve mudar isso. Perfeito. E o André tá perguntando como faz para marcar uma consulta. Você pode ir direto ali. A gente tá aqui, como a gente tá na live agora, André, você pode só clicar no link ali da Seven Migration e aí você consegue fazer o booking da consulta direto ali pelo site deles, tá bom? Vamos lá, então. Eu posso aplicar para quais tipos de visto depois do De Graduate novo, é Visa? uma coisa bem individual, né? Você vai poder aplicar, de repente, para uma residência permanente. Você pode ser que durante o Graduate Visa você tenha tido experiência suficiente para ter um sponsor, um patrocínio direto para residência permanente, ou um patrocínio que vai te dar um visto temporário, mas vai te dar um caminho para o PR. Pode ser que seja um visto regional. Vai depender realmente, também é bem individualizada essa pergunta. Eu sei. Bom, vamos lá. O que eu preciso para incluir um dependente no meu Graduate Visa? Deu uma travadinha aqui. Vamos ver se volta. Gente, vocês estão me ouvindo ainda? Foi só a Lei que travou ou eu também? Agora voltou de novo a internet. Acho que a minha, será que a minha internet que tinha trancado? Não sei o que aconteceu. Então, tá. Mas agora voltou, que bom. Você conseguiu pegar a minha Não, pergunta desculpa. do partner? De incluir? Tá. Imagina, a pergunta era assim: como que eu faço para incluir um partner no meu visto Tá. do O Graduate Visa? partner, né, que vai ser o teu dependente, você tem que comprovar que ele é seu partner. Como é que você faz isso? Ou vocês são casados, ou vocês têm uma de facto relationship registrada, ou vocês têm pelo menos 12 meses de coabitação. Tá? Isso vai ter que ser comprovado e aí colocado na aplicação. Tá ótimo.
Eu posso trazer a minha família estando em um Não, graduate infelizmente visa? só vai poder colocar no visto o teu partner e teus filhos que sejam dependentes. Isso até a gente falou na outra live que eu fiz, que foi exatamente isso, que um pessoal perguntando assim, ah, posso incluir minha mãe no meu visto, né? Então, não, né? É só, na verdade, o seu partner e os seus dependentes. Então, filhos. Estão Então, todos mãe, fora. irmão, não tem como você... Exato. A Bruna perguntou se já aprovaram o Graduate para todos os pets. Ainda não, só né, tem Ale? projeto, estamos aguardando, mas no momento ainda não. Isso. Tá. Durante o Graduate Visa, eu tenho limitações Nenhuma. de hora de Todos trabalho? os aplicantes desse visto, então tanto o aplicante principal quanto o secundário, têm direito a trabalhar de forma ilimitada aqui na Austrália. Perfeito. Essa pergunta a gente já respondeu, mas eu vou falar sobre ela de novo bem rápido para quem chegou depois, tá? Que tem bastante gente chegando depois. Tem muita gente perguntando se pode trabalhar em outras áreas, né? Sem ser a área de formação no Graduate Visa. E a Ale já respondeu que sim, tá, gente? Então, não é relacionado necessariamente. Se você tem uma outra profissão e você quer usar o tempo do seu Graduate Visa para completar horas, de repente, para aplicar um skill assessment de uma outra profissão, você pode, não precisa necessariamente seguir no curso que você fez, tá? Estar em áreas regionais torna o caminho para o PR mais fácil estando em um Vai depender graduate muito da visa? profissão, vai depender de, por exemplo, estou numa área regional, mas essa área regional tem essa ocupação na lista, então, de novo, vai ser uma questão bem individualizada, dependendo da ocupação, dependendo de experiência, o que é possível fazer no caso daquela pessoa. Tá, perfeito. Tá, acho que a Lívia falou aqui que o áudio tá um pouco atrasado. O de nós duas tá atrasado, o de uma só. Depois, por isso parece que ela tá antecipando a Pode ser. Eu resposta. tô ouvindo normal, tá bem, não tá com delay. Pra mim também não. Depois confirma se mais gente, mas se pelo menos estiver dando para entender, gente, confirma aqui, tá? A Carolina tá perguntando aqui, eu não sei se vai ser muito individualizado também, mas só pra gente tentar responder. Ela falou que ela é arquiteta e que ela fez o diploma e o avançado em Project Management. Ela precisaria comprovar Não, horas? horas ela não precisaria comprovar, porque na ocupação de arquiteta não precisa, só que ela teria que ter um skill assessment de arquitetura, né? E aí isso esbarra em outras questões. Tá, então. Tá. Perfeito. Tá. A Larissa Santos falou que recentemente aplicou para o 485 e ficou com um pouco de dúvida em relação aos documentos. Se tem alguma dica dos documentos essenciais para que o visto Como a gente seja tinha falado aprovado? antes, acho que essencial é o Competent English, você ter o seguro-saúde, você ter o Skill Assessment, se for um caso de Graduate Workstream. E além disso, a gente tinha falado também dos antecedentes criminais aqui da Austrália, né? Que é muito importante ter também. Mas, logicamente, Isso, que que é esses o não são os únicos Australian documentos. Federal. Né? Tem muitos mais, mas essa é a maior dica aí para quem for aplicar o Graduate Visa. São os essenciais Exato. que não podem faltar, né, na aplicação. Perfeito. A gente tinha recebido, Ale, nos nossos comentários, quando a gente publicou sobre a live, uma pessoa perguntando com relação ao caminho por community services, tá? E isso é uma coisa que eu também recebo muito aqui na agência. Eu não sei se você. Eu sei também que muitas coisas são muito pessoais, mas você. É possível aplicar para um graduate se você está fazendo toda a linha que ali do acontece? O community Community Service services? está na Short Term List. Então, se você fizer um diploma de Community Service, você não vai ter direito a um Graduate Visa. Porém, tem vários cursos de Community Service que você, para ser Community Worker, você vai estudar um bacharel. Se você estudar um bacharel, tanto faz qual é a ocupação, porque não está vinculado a uma lista de ocupação. Então, ensino superior pode aplicar, independente de ser Community Service ou não. Agora, se for diploma, não vai conseguir. Tá, então basicamente, vamos supor, tá? Então, só para ficar bem claro para a galera. Se ela fez lá um certificado 4
de Aging Care, depois fez um diploma de Community Services, depois ela fez um Advanced Diploma no Community Sector Management, por exemplo. Não, ela não consegue aplicar para o Por Graduate enquanto Visa, não, porque pelo tá menos por short term enquanto. list. Não vai ter jeito, a não ser que tenha feito um bacharel. Exato. Aí não então, tem problema nenhum. Vou tá. mostrar. Ou o Master, né, no caso também, que seria o... Né? A Aninha tá perguntando, seguro saúde é OSHC ou OSVC? É o Overseas Visitor Cover, né? Isso, perfeito. Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Bom, eu não tenho mais perguntas, mas eu tô com várias perguntas aqui nas... Deixa eu ler aqui, porque a galera colocou bastante coisa. Calma aí. A gente acabou de responder essa. Curso VET. Tá, curso VET vai liberar para o Graduate Visa por quanto tempo? Paty, a gente ainda não sabe, né, Ale? A gente tá esperando aí. Ale, você tem alguma ideia de se eles deram algum prazo de quando eles vão falar sobre isso? Eles falaram que não estavam falaram planejando nada. até julho, mas ainda não temos nenhuma outra informação. Isso foi em novembro, né? Então, até julho nós vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer, se vai realmente ter essa mudança. Eles estão fazendo várias mudanças que eles falavam em novembro, antes de julho. Então, a gente está com bastante expectativa de que isso possa se concretizar rápido. E aí, basicamente, né, o que eles falaram com relação a essa possível mudança seria que daí qualquer curso vocacional com no mínimo 92 semanas poderia aplicar. Na verdade, se eu não estou enganada, eles falaram que não teria a questão da lista, né? Mas você tem que se qualificar para alguma coisa. Não adianta fazer business e project management, porque não vai ser uma qualificação para uma ocupação específica. Ah, perfeito. Tá. Entendi. Tá ótimo. Outra pergunta aqui. Se a lista... Tá. Se a lista medium long term muda, você perde o direito ao Graduate Visa? Sim. Até com relação ao visto de modo geral, né? Se a lista mudar, por isso que eu sempre falo, né? Viver aqui na Austrália é um grande exercício aí de resiliência, aceitação, porque às vezes a gente vai ali, vai levar todo um caminho, às vezes, numa profissão, e pode chegar lá no final e não tá mais na lista, né? É uma coisa de doido mesmo. Mas, ao mesmo tempo, por isso que eu acho também muito interessante pesquisar bem antes de decidir, né? Porque tem algumas profissões que nunca saíram da lista. Isso não tira o fato que ela pode ainda sair, mas, de repente, a dica que eu menos sempre dou é que a pessoa faça algo que goste. Porque se der tudo errado, pelo menos ela fez alguma coisa que ela gostava, né? A pior coisa é você fazer um curso inteiro que você odeia, e aí chega lá no final, se uma coisa der errado, você tá com aquele curso que você odiou pra nada. Eu falo isso para os estudantes direto também, porque a gente entende, né, que tem gente que quer a residência a qualquer custo, entre aspas, mas é muito importante, pelo menos eu falo assim, tudo bem, talvez você não vai amar, mas qual que você menos porque vai assim, eu odiar? tenho alguns clientes que acabam chegando em mim, tipo, estudei já 1 ano do curso X, mas eu tô odiando tanto que eu não consigo mais estudar. Então aí a pessoa vai começar do zero de novo. Então é melhor você fazer uma escolha mais assertiva aí antes de começar qualquer curso. Sim, e eu posso até aproveitar assim para comentar que isso aconteceu comigo, gente, porque por mais que eu trabalhe com isso, eu falei, não, eu vou lá, eu vou fazer cookery, mas assim, não tem nada a ver comigo, eu tava super odiando também e só me atrasou, sabe? E por isso que é importante também, além, né, do agente de imigração que vai te ajudar a criar o seu caminho para residência, é você ter um agente educacional que se importe com você, sabe? Que não tá ali só para vender um curso, que vai conversar com você, que vai de repente, quando eu falo, né, para vocês, por exemplo, eu sei que os agentes da Information Planet de um modo geral fazem isso. Vai lá, visita a escola, sabe? Conversa com pessoas da área antes de aplicar, não sai aplicando para qualquer curso, porque assim você consegue se ver mais naquela profissão. Às vezes eu tento até, quando alguém, principalmente quando falam de cookery, assim, eu falo, tenta aí, tipo, vai lá, vê como é que é um dia numa cozinha, sabe? Para você ter certeza, porque depois para você cancelar curso, para você trocar, aí já vira uma bagunça no seu visto, é dor de cabeça para você, é burocrático, mexe na parte financeira também. Então, quando você tem, né, um agente também educacional, né, um consultor que
vai realmente te fazer pensar sobre qual que é a melhor opção para você, leve isso em consideração também, sabe? Não simplesmente feche um curso sem nem saber qual que é a escola, sem de repente ter ido visitar a escola, pega feedbacks da escola de pessoas que já estudaram lá, porque você vai passar um período ali estudando e depois você vai ficar muito tempo trabalhando naquela área, e são muitas horas de trabalho. Então, isso é muito importante você levar em consideração, porque por mais que a gente tenha esse sonho da residência aqui na Austrália, é muito importante que a gente esteja feliz e que a gente possa aproveitar Exato. todo o caminho, né? E não só ficar Exatamente. A coisa lá no imigração, eu futuro, sempre né? digo que imigrar não é fácil, né? E quem acha que é fácil, eu sempre faço assim, é fácil. Não é fácil, só quem tá aqui sabe tudo que passa, né? Então, assim, vamos tentar deixar mais leve todo esse período, né? Porque, como você disse, né? É uma emoção atrás da outra. Você tá sempre assim, mas será que vai sair da lista? Mas será que vai mudar? Então, faça alguma coisa que te agregue e que você efetivamente goste de fazer. Sim, com certeza. A Dan tá perguntando aqui, eu faço cookery e tenho um small business relacionado a isso. Como ficaria no meu caso? Eu acho que a pergunta dela talvez seria assim, como ela tem esse small business nessa área, é possível que ela complete as horas, tipo, por ela mesma ou não? Ela precisa estar no entregador? Ou então, Dan, Reformular, tenta porque explicar talvez melhor esteja qual que é a tentando sua algum dúvida. outro tipo de. Será que é small business aí de Queensland? Pode ser um monte de coisa essa pergunta aí. É, Teria que ver mais com calma e é bem sim, individual, eu tá. acredito, né? Sim, exato. Bom, vamos lá. Temos mais algumas perguntinhas aqui. O Master precisa ser de 2 anos ou pode ser um Master de 1,5 Não, tem mais que ser um um VET? mestrado de 92 semanas no mínimo. Tá. E uma dúvida que eu tenho, porque a gente uma vez já conversou sobre isso aqui na agência, tá? Às vezes tem cursos que eles têm, por exemplo, no TAFE isso acontece bastante. Um curso que é 18 meses, mas ele tem uma quantidade maior de horas, porque o aluno precisou ir, por exemplo, 3 vezes por semana Uhum. na aula. Então, diferente de uma escola que é 92 semanas, mas só foi uma vez por semana na aula, Você no estuda TAFE, mais. por exemplo, é só um exemplo de escola, né? Você estuda mais, no fim das contas. Tem como? Você Não tem já como. viu algum caso desse, assim? O curso necessariamente precisa Hum, estipular 92 semanas e o mínimo que você tem que estudar é 16 meses. Esses 16 meses é só para quem, por exemplo, fez disciplinas de verão, vamos dizer assim, né? Adiantou e aí você ainda assim consegue aplicar para um Graduate Visa, mas o curso tendo 18 meses não adianta. Isso aí é engraçado que às vezes eu tenho alguns clientes que eu digo, olha, South Austrália, se você trabalhar 20 horas semanais na sua ocupação, já conta. Então, você tem que trabalhar 12 meses, 20 horas semanais. Ah, mas eu vou estar no Graduate Visa, eu vou poder trabalhar 40 horas. Posso trabalhar 6 meses? Não, não pode. Tá? Tem que fechar o que o sim, requerimento diz. O requerimento diz 92 semanas, não pode ser menos. entendi. Tá ótimo. O Marcos está perguntando, né, aqui. A gente já respondeu também, Marcos, mas depois você pode revisitar, assistir a live de novo também. Você perguntou quais os caminhos principais que eu deveria tomar para um dia conseguir a permanência depois do 485. E aí, como a Lê falou, vai depender muito de qual é a profissão que você tá no seu 485, porque cada um tem um órgão que regulamenta de uma forma diferente, e aí você vai ter passos diferentes dentro do seu skill assessment e vistos diferentes que você pode aplicar. Então, a gente falou sobre isso um pouquinho antes, você pode depois assistir a live de novo e pegar essa parte, tá? Vamos lá. Outras perguntas. Eu tenho superior no Brasil. Qual o processo para eu fazer uma especialização na Austrália? Iago, vai depender muito também de qual é o curso superior que você tem no Brasil, para a gente saber se tem uma especialização aqui na Austrália que você poderia fazer, se essa especialização está na lista e você pode a residência, né? Pode conseguir a residência. Então, vai depender muito também de qual que é o curso que você fez aí no Brasil, tá? Tá, uma outra pergunta. Qual o melhor visto para ir a família toda, marido e filhos? Depende, né? A pessoa tá...
Vai depender. Eu acho que ela deve estar no Brasil, e aí talvez, de repente, seria ideal vir, né, num visto de estudante, mas já se organizando para que ou você ou seu Exato. Eu acho que marido seria interessante vocês estudem, fazerem um né? E planejamento do casal, né? Mesmo, né? Vocês tendo filhos ou não, vocês podem colocar os filhos sempre no visto, mas fazer um planejamento aí para ver o que seria melhor, qual que seria o melhor caminho, se de repente você estudar, o seu marido estudar. perfeito. A Bruna falou assim: ouvi falar que vão tirar a exigência do skill assessment. Ainda não Isso temos nenhuma procede? informação sobre isso. Nada. Nada oficial, né? Tá, deixa eu ver aqui, ó. Sobre commercial cookery. Uma pessoa que se muda para uma outra regional em South Australia com 12 meses de trabalho pode aplicar para o 491 e 18 meses para o PR? Posso aplicar para o 491? Ficou meio cortada a Provavelmente pergunta essa da Pri. pessoa estudou em outro lugar que não South Austrália, mas se mudou para cá. E aí, basicamente, você tem que trabalhar 18 meses para conseguir aplicar para um visto aqui para preencher os requisitos. Então, só que o que acontece? Agora, semana passada saiu a cota de South Austrália foi praticamente fechada aí para o 491. Então, provavelmente, se você olhar hoje o site, não vai ter ali qual é o tempo que você tem que trabalhar para o 491. Tá. Beleza. Cadê? Posso aplicar o visto? Tá, a Carolina falou assim: eu sei que já foi respondido, mas se for possível falar novamente, porque eu não entendi. Eu posso aplicar o visto sem ter Não. feito a prova de inglês? Você Não. obrigatoriamente precisa já ter o resultado de inglês, competente em English. A única diferença é que para o competente em English do Graduate Visa, diferente dos Skill Visa, que você tem que ter um competente em English em cada um dos componentes, é um pouquinho diferente. Para o Graduate Visa, você tem que ter um overall competente em English e pelo menos um vocational English em cada um dos componentes. O que significa que se você tiver um IELTS, 5 em cada um dos componentes, mas não 5, né? Não vai dar certo. Mas o mínimo 5 em cada um dos componentes e um overall 6, tá tudo certo, você pode aplicar. Tá. Não é o Exato, mínimo de não é que cada nem o Skill banda o Visa. mesmo. O Tá, Graduate Visa tem pelo menos essa sim. facilidade. Perfeito. Então, Carol, é isso, tá? A gente tinha comentado, na verdade, dos documentos essenciais e a proficiência ali no inglês, né? O Competent English é um dos documentos essenciais para fazer a aplicação. Né? Foi o que a Lê falou. Tem outros documentos que pedem, mas que não são super essenciais. Mas o OSVC, né? Que é o Overseas Visitor Cover, o teu inglês, o Skill Assessment, os seus certificados, essas coisas, elas são obrigatoriamente você precisa usar para fazer a sua aplicação, tá? Senão não consegue aplicar. Eu achei interessante essa pergunta. Caso autorizem o Graduate Visa para todos os cursos, a regra pode mudar ao longo do curso? As regras sempre podem mudar na Austrália. Essa é a vida na Austrália, Alex. É assim. Pode mudar. E é isso, eu achei isso muito interessante também, porque quando eu vi que saiu a notícia, eles já meio que deixaram isso claro, né? Pode ser que abra para todos os cursos, porém, isso vai ser temporário. Tem e aí, como a gente temporário saber quanto agora. Até a temporário? legislação sair, Porque depende... a gente vai ficar especulando. Exato. Então, eu acho que isso é até interessante a gente falar mesmo sobre isso, porque eu sei que a hora que essa notícia sair, todo mundo vai querer, então vou fazer no curso não sei qual. Só que é importante ter isso em mente, gente, porque é uma regra que teoricamente vai mudar, não é certo, e se mudar, ela vai ser uma regra temporária. E o temporária é o seguinte, o Graduate Visa você só pode aplicar uma vez. Então eu sempre digo, use o Graduate Visa com muita sabedoria. Não olhe assim, tá, agora eu posso fiz 92 semanas de qualquer curso. Vamos dizer que eles nem coloquem nada de ocupação, lista, nada. Fiz Project Management 92 semanas. Vou aplicar para o Graduate Visa. Se você aplicar para o Graduate Visa e você tiver X tempo, que a gente também não sabe quanto que eles vão deixar, mas se você fizer isso, você tem que ter um caminho muito certo para o seu PR, senão você vai estar perdendo tempo. Senão você vai ficar 2 anos trabalhando aqui, mas não vai chegar a lugar nenhum. Então é bem importante usar com sabedoria, tá? Então aí vem questão justamente de procurar um agente de imigração para ver se esse plano é viável. Às vezes é viável, porque você já tem uma carreira consolidada no Brasil, qualquer coisa assim. Mas às vezes você não tem o que precisa para a Austrália, e aí você vai estar perdendo tempo.
Exato, é. É bem importante Exato. você ter uma estratégia, né? Não sair fazendo só porque agora abriu o Graduate Visa, É, oba-oba aqui, nunca é oba-oba, gente. Tudo é muito... É, tá. O Marcos tá aqui. Deve ser developer, provavelmente, mas ele falou que eu trabalho autônomo. Eu consigo usar esse tempo de sim, experiência de alguma forma? consegue, Quem mas tem que trabalha ter autônomo, mais comprovações do que uma pessoa que trabalha para um empregador, mas consegue sim. tá. Precisa mesmo. Precisa ser o mesmo curso, diploma e advanced diploma para aplicar para o 485? Precisa ser na mesma área, né? Eu acho que é isso que a Ju está perguntando. Então, como a gente falou, por exemplo, do cookery, né? Se você fez o certificado 4 de cookery, depois o diploma de hospitality, vai fazer o advanced Isso, diploma aí em sim. hospitality. Aí sim, ficar para o 485. Mas aí, como a Lê falou, você não pode fazer certificado 4 de cookery, diploma de hospitality e advanced diploma em project management. Daí não, aí você tem que aplicar com o seu diploma de hospitality. Não pode Exato, aí tem esperar que ter aqueles acabar o 6 outro meses curso, de né? gap. Tem que ser o curso relacionado. Ah, a Gil Tortelli estava precisando ouvir isso. Ah, que bom. Tá. Tá, meninas, eu não entendi. Se eu fizer um master, eu não posso aplicar para o Graduate Visa se a profissão Não, não se você tiver na fizer um lista? mestrado, você não tem nenhuma necessidade de ter uma lista com ocupação. Você fez um mestrado, você provavelmente vai ter direito ao Graduate Visa. Tá, então, essa é uma das diferenças, né? Então, quando você faz uma higher education, não é pela profissão da Tá. lista, é porque você fez uma higher education. Daí você tem direito a ficar mais tempo aqui na Austrália e trabalhar naquela área ou em outra área, enfim. Agora, o problema é quando. O problema, né, teoricamente, é quando você fez um curso vocacional. Tem Aí que no estar linkado. vocacional, sim, Isso. ainda precisa estar na lista, porque você está na lista. Deixa eu ver, para quem. No final do ano, o tempo do Graduate Visa para quem estudou um curso VET passou de 1,5 para 2 anos. Essa mudança é definitiva ou Por temporária? enquanto é definitivo. A legislação não saiu, mas eles começaram a aplicar mesmo assim, tá? Então eles falaram em novembro que iam mudar. Não houve uma legislação modificando, mas eles já começaram a dar grant a partir do momento que eles disseram que iam mudar. Então todos os vistos já estão saindo com 24 meses. Ah, perfeito. Ó, a Dan Cadete respondeu. Eu entendi, então, qual que era a dúvida dela. É assim, ó. Ela fez cookery, tá? E aí ela tem o Tá. small business dela aqui. Ela quer saber se ela consegue comprovar as horas Uhum. pelo small business dela. Então, por exemplo, aplicar para o Graduate Visa. Ela consegue aplicar como autônoma, no caso, porque ela está fazendo esse business dela, ou Ela ela tem que consegue trabalhar para sim, algum só que daí, restaurante? de novo, né? Quando você é autônomo, você tem que comprovar muito mais coisas. Então, essa é a única coisa que tem que ficar ligado, que você vai ter que ter tudo bem certinho, né? Mostrar todo o business para conseguir comprovar que você era chefe do teu próprio business. Perfeito, tá. Só ver se tem mais alguma aqui. Quais outras comprovações que precisa para quem trabalha autônomo como desenvolvedor? Marcos, isso Bem vai ser bem específico. mais específico, então vale a pena você entrar em contato, tá? Porque imagina uma lista, a gente não vai conseguir passar aqui agora. Mas entre em contato com o pessoal da Seven e aí eles conseguem te passar com certeza isso bem direitinho, tá? É... bom, vou responder aqui. Você tem experiência de 10 anos como comissário de voo no Brasil. Existe algum curso ou ofertas de emprego nessa área na Austrália? Curso, eu particularmente nunca ouvi falar nessa área especificamente, pelo menos não aqui em Queensland, tá? Eu não sei muito dizer sobre outros lugares, mas oferta de emprego eu imagino que deva ter sim, tá? Deva ter bastante coisa sim. Mas tem que dar uma pesquisada. A gente tem, na verdade, aqui na Austrália, eu vou até passar a dica para quem está aí, quer entender, de repente, se a sua profissão está enfim, tem bastante possibilidade aqui na Austrália. Tem um site que eu gosto bastante de indicar para os estudantes, que é o SEEK, e aí é SEEK. Dá uma pesquisada aí no Google e aí coloca a sua profissão e aí você vai ver se tem bastante opção de trabalho ou não. É pelo menos uma forma de você já ter uma ideia antes de vir para cá, tá? Bom, e o nosso tempo tá acabando. Eu quero te agradecer muito, Obrigada eu pelo Ale, convite. e agradecer todo mundo também que participou.
Ai, não, é muito bom tirar essas dúvidas e até para mim, assim, como trabalho com isso, a gente o tempo inteiro, como o Graduate Visa é meio que o Sim, é próximo natural que passo, todos os né, depois estudantes do visto estejam de sempre estudante. perguntando. Nossa, são as dúvidas que a gente mais recebe, assim, então é muito importante a gente ter esse acesso também. Muita coisa eu já estava sabendo, mas algumas outras dúvidas foram super, super incríveis para mim também, que vão me ajudar bastante aqui com o pessoal da IP. E, bom, gente, é isso. A gente, não sei se vocês sabem, mas a gente está fazendo uma sequência aí de lives com a Seven sobre vários vistos diferentes. Então, fiquem ligados aí nos nossos Instagrams para que vocês consigam marcar aí no calendário de vocês e assistir as próximas lives. E é sempre bom vocês estarem aqui, né, ao vivo com a gente, porque assim você pode tirar a sua dúvida especificamente, né? Quando você só assiste depois, às vezes você não vai ter a oportunidade de tirar a sua dúvida. Então, Eu que muito agradeço de obrigada, Lê, novo, mais uma obrigada pela vez. presença, gente. E Espero ter ajudado aí com um pouquinho das dúvidas que todo mundo tem. exato. Bom, e é isso, gente. Só para finalizar, então, se você está no Brasil ou está aqui na Austrália e está buscando aí oportunidades, né, de residência, fale com a gente, mande uma mensagem para o pessoal da IP. A gente consegue encaminhar vocês também, se for necessário, né, dependendo de qual que é o seu caso, a gente encaminha vocês para a Seven. A gente tem também uma parceria muito legal com a Seven, então estamos aqui para vocês, né? Para fazer acontecer o que a gente mais quer realizar, ver todo mundo realizando seus sonhos aqui na Austrália. Tenho certeza que o Com pessoal da certeza é o Seven tem nosso a mote, mesma né? A ideia de intenção. fazer consulta e planejamento, gente, é importante que vocês façam um planejamento. Não precisa ser necessariamente com a Seven, precisa ser com alguém que vocês confiem, mas façam um planejamento, porque senão vocês perdem muito dinheiro e tempo aqui. E isso é bem complicado. Com certeza. É isso. Muito Beijo para obrigada. vocês, gente. Até Um mais. beijo para todo Tchau. mundo.